Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa 19ª aula do curso de Administração de Empresas. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e por meio que dessa nossa 19ª videoaula, eu gostaria de dar continuidade ao nosso curso. Bom, meu aluno, caso você ainda não tenha lido, né, o seu 19º capítulo da apostila, eu te peço aí encarecidamente que faça uma pausa nesse exato momento da videoaula e efetue então a leitura do mesmo, para que você possa estar sendo apresentado e introduzido a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar com vocês na nossa aula de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas então, vamos dar início aqui, né, à nossa apresentação do tema principal, que é a negociação tomada de decisão e dos seus respectivos subtópicos, né? Como, por exemplo, deixa eu clicar aqui, temos as técnicas de negociação empresarial, processo decisório nas organizações, riscos e incertezas na tomada de decisão e as ferramentas de apoio à decisão também. Pessoal, a negociação, né, tomada de decisão, são aspectos aí fundamentais da administração e da gestão empresarial, né? Justamente porque eles envolvem a capacidade de alcançar alguns acordos benéficos e tomar decisões estratégicas que impactam o sucesso organizacional, né? Uma negociação eficaz, pessoal, e uma tomada de decisão bem informada são essenciais aí para a sustentabilidade e crescimento das empresas. Vamos falar aqui agora sobre o nosso primeiro subtópico, onde nós temos as técnicas de negociação empresarial. Pessoal, a negociação empresarial, ela é o processo no qual duas ou mais partes, né, discutem e chegam a um acordo sobre uma questão ou conjunto de questões de interesse mútuo, né, com o objetivo aí de alcançar um resultado favorável para todas as partes envolvidas. E esse processo, pessoal, ele é crucial aí em diversos contextos, né, como compra e venda, acordos contratuais, parcerias estratégicas, resolução de conflitos, né, e muito mais. Temos aqui algumas principais técnicas de negociação, né? Como a técnica de ganhar-ganhar, que é o win-win, né? Onde o objetivo dessa abordagem é buscar algumas soluções que beneficiem todas as partes envolvidas. E as negociações, pessoal, elas são focadas aí na colaboração e não na competição, né? O ganho, por sua vez, de uma parte, né? Ele não significa a perda da outra. E essa técnica ela exige uma certa comunicação clara, né? E capacidade de explorar as necessidades e interesses de ambas as partes para encontrar, né, uma solução mutuamente satisfatória. Bom, temos as técnicas aqui de concessão também, né? No caso, quanto às técnicas de concessão, as concessões elas são aí uma parte fundamental das negociações. Geralmente elas partem aí, né? É, as partes elas precisam geralmente ceder em alguns pontos para alcançar um acordo. E essa técnica ela envolve a habilidade de fazer algumas concessões de maneira estratégica, né? Sem comprometer aí os objetivos principais e em troca também de algo valioso para outra parte. Bom, temos essa análise Batna, né? Que é Best Alternative to a Negotiation Agreement, que é basicamente a melhor alternativa, né, que uma parte ela pode recorrer se a negociação falhar. E entender, né, pessoal, qual que é a sua parte, qual que é a sua alternativa, ajuda a definir o ponto de ruptura, quando uma negociação ela não é mais vantajosa e a parte ela deve buscar, né, outras alternativas. Bom, temos aqui algumas técnicas de ancoragem, né? Onde a ancoragem ela é a prática de estabelecer uma proposta inicial, geralmente aí, em uma posição mais vantajosa, né, para influenciar a direção da negociação. E a partir dessa ancoragem, as negociações elas se ajustam, né, e as concessões feitas por ambas as partes, elas são aí moldadas em torno da primeira oferta. Bom, temos a técnica de ZOPA também, né, que é Zone of a Possible Agreement, né? Trata-se aí de uma área ou zona na qual as partes elas podem chegar a um acordo, né? É importante verificar qual que é essa zona para garantir que o acordo ele seja possível. E se a proposta, pessoal, de uma parte, né, as propostas de uma das partes elas estão fora dessa zona, a negociação ela pode ser
mal sucedida, tá certo? Bom, temos aqui habilidades cruciais para uma negociação eficaz, né? Em primeiro lugar, temos a escuta ativa, que é a capacidade de ouvir e compreender preocupações e interesse da outra parte. Temos a empatia e paciência, né? Onde devemos entender as necessidades e sentimentos da outra parte, né? Que nos ajuda a criar um ambiente colaborativo, e o próprio controle emocional, que é, né, paciência, controle emocional, onde as negociações podem ser, de certa forma, desafiadoras, né? Nesse cenário, manter a calma é essencial para que a gente tenha o foco no objetivo final, tá certo? Bom, vamos abrir aqui o nosso segundo subtópico, onde nós temos o processo decisório nas organizações. Pessoal, o processo decisório, né, nas organizações se refere ao conjunto de etapas que um indivíduo ou grupo percorre para tomar uma decisão. E isso vai, né, desde a identificação do problema até a implementação da solução escolhida, né? E o processo decisório, ele é essencial para garantir que a organização tome algumas decisões alinhadas, né, com seus objetivos estratégicos e com a própria realidade do mercado. Bom, temos algumas etapas do processo decisório, né? Como, em primeiro lugar, aqui temos a identificação do problema ou oportunidade, né? E a primeira etapa do processo decisório é identificar e definir o problema ou a oportunidade a ser abordada, né? E uma boa definição, pessoal, do problema, ela é essencial para que a gente possa tomar uma decisão eficaz naquela situação, né? Temos aqui a coleta de informações também, onde a decisão requer algumas informações precisas e relevantes, né? Coletar os dados aí relevantes sobre o contexto, alternativas e consequências ajuda bastante a melhorar a qualidade da decisão. Temos também a análise das alternativas, né? Onde, uma vez que as informações necessárias elas foram coletadas, o próximo passo é analisar, né, as diferentes alternativas disponíveis. E o processo de avaliação, né, das alternativas envolve aí a análise de riscos, benefícios e até mesmo dos impactos. Bom, temos a seleção da alternativa também, né, com base na análise, tomada aí uma decisão sobre qual alternativa oferece a melhor resolução para o problema identificado, né? E a escolha pessoal, ela é influenciada aí por alguns fatores como objetivos estratégicos, prazos, recursos disponíveis, né? E até mesmo impactos no negócio também. Bom, temos a implementação da decisão, né? Onde, após a escolha da alternativa, a implementação ela é a próxima fase, envolve a execução do plano de ação, a alocação de recursos, né? E a própria coordenação entre diferentes áreas da organização. Temos aí a avaliação e o monitoramento também, né? Onde, após a implementação, é crucial avaliar os resultados da decisão e monitorar o seu impacto também, né? E a avaliação contínua, ela permite alguns ajustes e melhorias, né, ao longo do tempo. Bom, temos os tipos de decisões, né, como decisões programadas, né, que são algumas decisões aí rotineiras e repetitivas, que podem ser tratadas com alguns procedimentos e regras já estabelecidas, né? Por exemplo, pessoal, decidir aí a quantidade de estoque a ser comprada regularmente, né? E as decisões não programadas são aí algumas decisões, né, mais complexas e, de certa forma, menos frequentes também, né, exigindo uma análise profunda das alternativas. Por exemplo, temos aí a decisão de realizar uma fusão ou entrar em um novo mercado, tá certo? Bom, vamos partir aqui agora para o nosso terceiro subtópico, onde nós temos os riscos e incertezas na tomada de decisão. Pessoal, na prática empresarial, né, todas as decisões elas são tomadas aí sob condições de risco e incerteza, o que acaba implicando aí que nem todos os resultados das decisões podem ser previstos com precisão, né? Temos o risco e incerteza, né? Opa, risco e incerteza, onde o risco, ele de certa forma se refere a algumas situações em que as probabilidades dos resultados podem ser estimadas com certa precisão, né? Baseando-se aí em alguns dados históricos e experiências anteriores, né? Por exemplo, uma empresa ela pode aí calcular o risco de um novo produto com base no desempenho passado de produtos similares, né?
temos a incerteza também, né, que ocorre aí quando as probabilidades dos resultados não podem ser calculadas com precisão devido à falta de informações ou variáveis imprevisíveis, né, pessoal? Por exemplo, aí, o impacto de uma mudança legislativa abrupta, né, ou de uma crise econômica inesperada. Bom, temos a gestão de risco na tomada de decisão também. Opa, deixa eu colocar aqui para gente. Gestão de risco na tomada de decisão, né, onde temos aqui a análise de riscos. E antes de tomar, né, algumas decisões, os gestores eles devem realizar uma análise detalhada dos riscos envolvidos, considerando aí a probabilidade de ocorrência e o impacto de cada possível evento, né? Temos aqui também a diversificação e mitigação, né? Opa. A diversificação de investimentos ou de mercados, ela é uma estratégia utilizada, né, para minimizar riscos e, além disso, a implementação de planos de contingência pode ajudar bastante aí a mitigar, né, os efeitos de alguns eventos inesperados. Bom, vamos falar aqui agora sobre algumas ferramentas de apoio à decisão, né, que é o nosso quarto e último subtópico da aula de hoje. Essas ferramentas, elas são alguns métodos ou técnicas, né, que auxiliam os gestores na avaliação de alternativas e na escolha da melhor opção possível. E essas ferramentas, pessoal, elas são especialmente úteis, né, em algumas decisões complexas que envolvem aí, múltiplas variáveis e até mesmo algumas incertezas, né? Temos aqui a matriz Guth, em primeiro lugar, né, que é, no caso, gravidade, urgência e tendência, né? A matriz Guth é uma ferramenta usada para priorizar os problemas e decisões, né, perdão, com base nesses três critérios. A gravidade é a severidade ou impacto do problema, a urgência é o quão rápido o problema ele precisa ser resolvido, né? E a tendência do problema, né, é a tendência, ou seja, se ele tende a melhorar ou piorar ao longo do tempo. Temos a matriz de Pareto também, que é o princípio 80-20, né? Matriz de Pareto é uma ferramenta que aplica o princípio 80-20, né, que afirma que 80% dos resultados vêm aí de 20% das causas, né? E ela ajuda, pessoal, né, os gestores a identificar as áreas mais críticas e de maior impacto, né, permitindo aí que se concentrem nos problemas mais significativos para a organização. E a aplicação do Pareto, ela é bem comum aí na análise de custos, né? Alguns problemas de produção ou até mesmo melhoria de processos. E temos aqui também, pessoal, que eu acho importante passar para vocês, a árvore de decisão, que é uma ferramenta gráfica, né, que diferentes, apresenta diferentes opções, né, e os possíveis resultados de cada uma delas. Ela ajuda, pessoal, a visualizar, né, algumas alternativas e até mesmo a calcular o valor esperado de cada decisão, levando aí em consideração algumas probabilidades e custos-benefícios, tá certo? Bom, meu aluno, encerro por aqui o nosso conteúdo reservado para a aula de hoje. Mais uma vez, agradeço bastante pela sua atenção, né, até o presente momento. Espero vê-los na nossa próxima aula. Um forte abraço, meu aluno.